Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de streams. O streams ele serve para a gente abrir arquivos, manipular arquivos, enviar e receber informações entre computadores, fazer a comunicação entre processos, threads, etc. Então é um recurso muito utilizado quando nós estamos programando, quando nós estamos desenvolvendo. Um stream é uma sequência de dados que fica disponibilizada ao longo do tempo. Então, quando um programa ele abre um arquivo ou acessa uma informação na memória ou no socket, ele lê essa informação de forma sequencial. Então, eu tenho uma fonte de informação. Stream é quando essa informação ela está sendo enviada para o meu programa que você está utilizando, que você está construindo. Da mesma forma, eu consigo utilizar ele para poder persistir essa informação ou enviar essa informação para um destinatário. Então, o programa ele começa a escrita, ele cria um stream e esse stream ele vai para um destino. Nós temos duas formas básicas de fazer isso, a leitura e a gravação. Então, a gente abre o stream e faz um while da abertura, da leitura dessa informação e ao final a gente fecha o stream. Da mesma forma a gente faz na gravação, a gente abre o stream, percorre essa informação escrevendo ela, ao final nós fechamos o stream. No Java, nós temos basicamente duas hierarquias de classes que trabalham, que manipulam com stream. Eu tenho character stream de um lado, que manipula caracteres, e o byte streams, que manipula de propósito mais geral os streams. Então ele vai no nível, digamos assim, mais baixo na manipulação do stream. No char stream, eu tenho algumas classes para leitura e eu tenho algumas classes para gravação. Leitura e escrita de textos são a utilização básica dessas classes. No byte stream, eu tenho uma hierarquia de um lado de cá da leitura, o input stream, e da gravação, né, da saída de dados, eu tenho o output stream. Basicamente, esses caras servem para leitura e escrita de imagens, arquivos, vídeos. Então, como vocês podem perceber, são estrutura de dados de um propósito um pouco mais geral. O char stream e o byte stream, eles têm algumas funções de caracteres gerais, eles são bem similares. Então eu tenho o reader, que contém métodos para leitura de caracteres e array de caracteres. Input stream define os mesmos métodos, porém para ler bytes e array de bytes. Como um exemplo dessa utilização, quando eu tenho um programa Java que quer fazer, por exemplo, uma leitura, seja ela do teclado ou de um arquivo remoto ou de um arquivo físico, como que eu faço esse processo para poder chegar essa informação aqui no meu programa Java? Então, eu inicio isso com um byte stream. Então, por exemplo, aqui eu tenho o teclado. Como eu leio essa informação do teclado? Eu posso ler através dessa chamada, system.in. Essa informação ela é disponibilizada em byte. E eu preciso de chegar com essa informação em uma string onde eu possa realmente manipular e ler esse dado e trabalhar com ele dentro do meu programa Java, claro, se eu estiver manipulando com caracteres. E aí, pessoal, para eu fazer isso, eu preciso ir compondo essas diversas classes para chegar em um determinado nível que eu consiga manipular essa informação. Então, system.in, em byte, eu entrego essa informação, esse string, para um outro string que vai converter esse dado em char. Então eu utilizo o input stream reader e essa informação aqui ela vai ser convertida em char para eu poder manipular mais fácil. Depois disso, pessoal, eu posso ainda passar para buffer reader. Esse cara aqui, ele já está no nível mais alto, então ele vai manipular esses dados em conjunto de caracteres. Com isso eu vou conseguir acessar muito mais facilmente essas informações. Então, pessoal, como exemplo, né, do byte stream versus o char stream. Desse lado aqui eu tenho a leitura em byte, eu passo isso para o char, e aqui eu vou ter que percorrer cada caractere para poder acessar as informações. Então, quando eu faço aqui input stream read, eu estou lendo um caractere e guardando aqui nessa variável. Agora, eu posso utilizar
aquelas outras classes, como eu mostrei no slide anterior, para ficar mais fácil essa leitura desses dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho o system.in, que é o meu byte, eu passei para o input.string.reader, que é um char, e aí eu passei para o buffer.reader. Quando eu faço isso, pessoal, eu consigo aqui embaixo ler uma sequência inteira de caracteres. Então, essa classe aqui, ela manipula sequência de caracteres e a leitura dela, a finalização dela, é uma nova linha no final. Então, aqui eu tenho system.in readLine. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.